Vamos estar indo lá no Salmo 91. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Estamos seguros nos braços do Pai. Missionária Jerusa, com oportunidade para estar adorando nessa manhã. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Mais um dia o Senhor preparou para nós. Esse louvor aí, provavelmente todos os irmãos sabem. Vamos adorar comigo. Vamos ficar imaginando como vai ser aquele grande dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Oh, aleluia, Jesus. Só um minutinho que eu vou pôr no som aqui, que o som falhou. Vou voltar aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como o cristal. Virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não há clamor. Virei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em vida. Não haverá mais noite, não haverá mais pranto, nem choro e nem dor, aleluia. Você também sonha com esse grande dia? Oh, aleluia, Jesus. Virei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em vida. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for eu vou preparar um lugar e virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver,
e sejais vós também. Aleluia! Glória a Deus! As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, ó, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, tudo passará, nunca mais. Morte, choro, lá não haverá, tristeza e dor, não, nunca mais, nunca mais, nunca mais, não haverá. Noite ali, não há. E no clamor, virei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Pensa nós lá com o Senhor, meu Deus, que lindo será esse dia. Dia que nós possamos ver o Senhor, aquele qual nós almejamos e sonhamos todos os dias. Oh, aleluia! E toca seu corpo, enfim. Aleluia, glória a Deus, que nós nunca deixamos essa chama do céu apagar em nós. Porque nós todos os dias nós trabalhamos, nos preocupamos, ai, tem boleto, tem isso, tem aquilo, mas nós não podemos, irmãos, deixar de crer que o céu existe, que é verdadeiro, que o Senhor nos espera e nos aguarda. Para isso nós temos que ter uma vida correta com o Senhor. Amém? Fique com o louvor que o Senhor me deu há meia hora atrás. Eu estava assim, Senhor, que louvor, que louvor. Quando eu liguei a televisão, o Senhor disse, é esse aí, é esse aí. Reaviva o meu povo, reacende a chama do meu povo. Fala para ele que eu estou voltando e que não é para esquecer, que o nosso alvo é o céu. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Missionária, Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus, amém? Louvor maravilhoso para nos trazer a reflexão e a meditação. Eu estou muito feliz, estou vendo a Elaine aqui, minha grande amiga, minha linda. Pode estar fazendo uma oração inicial para a gente, minha irmã? Pode. Pelo devocional, pelo pastor Linhares também, que vai estar trazendo aqui a palavra, em nome de Jesus, amém? Amém. A paz para todas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás no mais grande dos altos céus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, Pai, na tua presença. Quero te agradecer aqui pela vida de todas que estão aqui participando, pela presença da pessoa que vai trazer a palavra nesta manhã para nós. Que o Senhor venha nos tocar em nossos corações através do teu Espírito Santo, e que assim seja. Amém. Obrigada, minha linda, viu? Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus, amém? Então, pastor Linhares, com a palavra, para trazer o maná do céu nesta manhã, amém? 20 minutos para falar aquilo que o Senhor já concedeu ao seu coração. Amém, querida, Pai do Senhor, Deus abençoe. Que alegria estar mais uma vez aqui no nosso devocional. E hoje eu tenho uma palavra para os nossos corações, lá no livro do Gênesis, no capítulo 22,
Eu queria começar lendo o versículo 6 e, em seguida, o 7, que é onde nós vamos estar trazendo essa palavra para os nossos corações. Diz assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. E respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Queridos, todos nós conhecemos essa história, quando Abraão foi até o Monte Moriá para sacrificar ao Senhor, para ofertar ao Senhor, mas dessa vez não era uma oferta qualquer, dessa vez não era um sacrifício qualquer, dessa vez Abraão iria sacrificar o seu único filho. Abraão iria fazer a oferta, o sacrifício do seu primogênito e único filho. Então, Isaque, né, o único filho com Rebeca, com Sara. Então, nós, conhecendo essa história, eu só queria voltar um pouquinho antes, porque qual a razão da oferta de um sacrifício? Todos nós sabemos que Deus, ele fez o homem e soprou no homem algo muito importante que a Bíblia chama de vida ou alma vivente. A Bíblia diz que quando Deus fez todas as coisas e estava tudo pronto, então ele fez o homem e soprou no homem o fôlego de vida e chamou isso de alma vivente. Só para colocar nessa introdução, Deus, ou seja, nós temos alguns tipos de vida, saber 3 no caso, né? Que é a vida Zoe, que é a vida de Deus. Nós temos a vida bios, né? Que é essa vida de animais, Deus fez as plantas, e tudo isso tem vida, então isso é chamado de bios. Mas nós temos essa vida que Deus soprou nas narinas de Adão, não é? E deu-lhe ali, então, um fôlego de vida. Essa vida não é a vida eterna. Percebamos que quando Deus ele colocou 2 tipos de árvore, ou seja, 2 árvores específicas, para ficar claro, no jardim ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebamos que Deus não soprou no homem a vida Zoe. Ele não soprou a vida de Deus, a vida dele no homem. Ele soprou a vida que era para se tornar alma vivente. A Bíblia diz que tinha 2 tipos de árvore lá no jardim, ou 2 árvores que são específicas, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, o homem e a mulher podiam comer todo o tempo que quisessem. Eles estavam ali, a árvore estava à disposição deles para comerem. A árvore do conhecimento do bem e do mal é que não podia comer. Beleza. Então, quando o homem peca, ele foi expulso para não poder mais comer da árvore da vida, para não se tornar pecador eterno. Quando ele foi expulso, Deus disse: olha, tu não entra mais aqui, ou seja, tá guardado o jardim para você não entrar. Na verdade, Deus estava resguardando as gerações para que não morressem eternamente no pecado. Não? E aí o que Deus fez para tentar restaurar isso? Ele criou uma lei, vamos dizer, que os homens eles deveriam sacrificar um animal puro, não é? Para que pudesse, então, apagar, ou seja, cobrir o pecado desse homem. Então, desde o início, os homens, quando eles pecavam, eles vinham a Deus, ofereciam um animal em sacrifício, cordeiros, pombas, enfim. E aí, este sangue, ele restaurava, vamos dizer, a comunhão desse homem com Deus. E aqui, era isso que estava acontecendo. Deus tinha falado com Abraão: olha, Abraão, quando você for fazer o sacrifício agora, eu quero que você faça o sacrifício do seu filho. Então, só para dizer que era necessário que acontecesse o sacrifício, era necessário que houvesse esse derramamento de sangue para que houvesse a remissão dos pecados. E ali estava
Abraão indo sacrificar o seu filho. E nesse texto, querido, de Gênesis 22:7, nós temos uma pergunta que não apenas mudou a cabeça de Abraão, mas essa pergunta mudou a história. Essa pergunta, ela ultrapassou gerações. Quando Isaac faz a pergunta, Isaac faz uma pergunta objetiva. Perceba que ele diz: pai, o fogo, o cutelo estão na sua mão, eu estou levando a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Era uma pergunta objetiva. Era necessário que houvesse o cordeiro. Sem o cordeiro para ser imolado, não haveria remissão de pecados. Não haveria sacrifício. E a pergunta de Isaac era: nós estamos levando aquilo que nós temos que levar, mas aquilo que Deus vai receber, nós não estamos levando. E a pergunta é: aonde está o cordeiro para o holocausto? Imagina, eu fico pensando Abraão agora, quando ouve aquela pergunta do seu filho sem uma resposta lógica. Sem uma resposta lógica. Percebo até antes, quem sabe, quando Sara diz: para onde você vai? Não, vou no Horebe. Moriá, aliás. Vou no Moriá. Vai fazer. Eu vou sacrificar o Senhor. Eu acho que ela disse: tá, mas você não vai levar o cordeiro? É obrigatório. Para sacrificar, tem que levar o cordeiro. E Abraão não queria dizer: o cordeiro é o nosso sorriso, filho. Isaac significa sorriso. Abraão não queria dizer, lógico que ele não ia dizer para a mãe, não é? Quem sabe Sara ia dizer: não, sorriso não vai. Então, queridos, a pergunta de Isaac foi a pergunta que muda a perspectiva de adoração de pelo menos foram 14 mais 14, 3 vezes 14, 42. Foram 42 gerações. Sempre com a mesma pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Toda vez que se ia oferecer ao Senhor por causa do pecado, toda vez que as pessoas pecavam, o sacerdote dizia: olha, você pecou, então traga um cordeiro para o holocausto. Entenda que as pessoas traziam aquele cordeiro. O cordeiro, a Bíblia diz que não podia ter nenhum defeito. O pecador podia ir de todo jeito, mas o cordeiro era avaliado pelo sacerdote. O cordeiro não podia ter defeito algum. E as gerações foram se passando, e a pergunta foi continuando: aonde está o cordeiro para o holocausto? É tanto que Davi diz: Senhor, inclina os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Essa aflição de Davi era por conta de que nós somos pecadores. Davi pecava e ele dizia: inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos. Nós precisamos. Já no reinado do rei Joaquim ali, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele veio até a Babilônia e sitiou a Babilônia, e mais uma vez essa pergunta de Isaac começava a soar nos ouvidos de todos aqueles que pecavam: onde está o cordeiro? Nós precisamos sacrificar, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus está insatisfeito comigo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Esse pecado que nós cometemos é um pecado muito grave, e aonde está o cordeiro para o holocausto? Sábado era o dia que eles iam até o templo para oferecerem sacrifício ao Senhor. E eu penso que na sexta-feira era a correria. Aonde está o cordeiro que nós vamos oferecer? Por causa dos nossos pecados, nós pecamos. Nós pecamos, nós somos devedores. O nosso pecado é horrível. E aonde está o cordeiro? Qual cordeiro? Procura um cordeiro. Nós precisamos de um cordeiro puro. E a correria era por todo o tempo, irmãos. Imaginemos isso, mais de 2000 anos, essa correria pelo cordeiro. Até Jesus nascer. Jesus nasce
Antes dele, nasce o seu primo João, João o Batizador, João Batista. E está lá João Batista, e em Lucas capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que as multidões chegavam para João, quando João dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir do castigo, vai vir um castigo para vocês, raça de víbora, bando de cobras venenosas, vocês são pecadores, vocês são pecadores. E a Bíblia diz que a multidão chegava e dizia: João, está lá em Lucas capítulo 3, versículo 10, o que nós havemos de fazer? Você nos diz que estamos em pecado, estamos mesmo. Você nos chama de raça de víbora, acredito que somos sim. Mas o que nós vamos fazer? Aonde está o cordeiro para o holocausto? A Bíblia diz ainda, em Lucas capítulo 3, versículo 12, que os publicanos, quando João os confrontava, ele dizia: e nós, João, o que faremos? Aonde está a solução para nós? Aonde está o cordeiro para nós? Até os soldados chegaram para João, entendendo que precisavam, entendendo que necessitavam de Deus, entendendo que estavam em pecado, e dizia: João, e nós, o que faremos? Lucas capítulo 3, versículo 14. Nós faremos o quê? Entenda que havia uma correria. A pergunta de Isaac ainda soava mais de 2000 anos na memória de todos os pecadores. Soava ainda. E nós o que faremos para poder ser resgatados do nosso pecado? Mas a Bíblia diz, no livro de João, o primeiro capítulo do livro de João, o versículo de número 29, eu creio que quando João está ali mais uma vez para realizar os seus sermões e para também começar a batizar, queridos, naquele dia ele tem uma revelação incrível. Eu penso que ele diz: cadê os soldados? Chama os soldados aqui, chama os publicanos aqui, chama a multidão mais para perto. Eu tenho uma resposta para vocês. Eu tenho uma resposta para vocês. Vocês que me perguntaram o que deve fazer, como que vocês podem ter os seus pecados curados. Eu tenho uma resposta para vocês. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, que ele olha, e lá está vindo Jesus. E ele diz: está aí no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaac, irmãos, aquela pergunta que era uma pergunta lógica: aonde está o cordeiro para o holocausto? Que Abraão não respondeu. Uma pergunta lógica precisa de uma resposta lógica. E que Abraão não respondeu. Abraão disse: eu também não sei, meu filho. A sua pergunta eu não sei responder. Eu só sei que Deus proverá. Deus proverá. E está ali, Abraão, imaginemos, irmãos, você que é pai, você que é mãe, imagina isso. Imagina você estar lá, é o seu filho, é a sua promessa. Aquele ali, o sorriso, ou o Isaac, era uma promessa. Eu penso que Abraão está lá, disse: Senhor, é ele mesmo, eu vou sacrificar. E eu penso Deus olhando e dizendo: não. A dor que você está sentindo hoje, eu já sinto agora. Porque o filho que vai ser imolado é o meu. O cordeiro não é o seu filho. O cordeiro é o meu filho. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus estava na cruz, ele disse algo que é difícil até de a gente entender, quando ele diz: Eloi, Eloi, lema
sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus, é claro, queridos, não estava desamparando Jesus em si, mas ele estava olhando para o outro lado, vamos dizer assim, por conta de que Deus não se dá com pecado. E aí, para concluir isso, faltam 5 minutos ainda. Então, quando João Batista diz, está no meio de vós, ou está aí entre vós, ou está aí, ou eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali selava, respondia uma pergunta que atormentava 42 gerações de pessoas que reconheciam o seu pecado. Pessoas que precisavam, queridos. Nós não sabemos o que é isso, de forma prática. De toda sexta ter que sair correndo atrás. Cadê um cordeiro? Acha o melhor cordeiro. Não, esse aqui tem esse probleminha. Tem que ser um cordeiro que não tenha nenhum problema. O cordeiro não pode ter problema. Nós podemos ter todos os problemas, o cordeiro não. E aquela correria era todas as sextas-feiras, vamos dizer, que eles iam sacrificar no sábado. E de repente apresenta-se, ou a resposta de Isaac, ela é respondida, está aí, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, perceba, tira, ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Hoje, queridos, nós temos a graça, nós temos a oportunidade de tão somente crer nesse Cordeiro. Nós não precisamos levar, nós não precisamos procurar, porque o nosso Cordeiro, o Cordeiro que foi apresentado por causa de nós, ele era sim um Cordeiro sem mancha, sem mácula, alguém que nunca conheceu o pecado que nós cometemos. Nós cometemos, amados. Nós cometemos. Todos os dias nós cometemos A, B, C, nós cometemos vários pecados. O Cordeiro que foi apresentado por nós não tinha pecado nenhum. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecador por nós. A ponto de o seu pai virar-lhe as costas. Ou, na verdade, virar as costas para o pecado que ele carregava ali. O nosso pecado. O nosso pecado. E toda vez que os sacerdotes, eles pegavam aquele cordeiro e matavam o cordeiro, tiravam o sangue do cordeiro, aquele pecador saía dali, queridos, feliz. Ele saía daquele lugar aliviado. Porque o seu pecado tinha sido coberto pelo sangue daquele cordeiro. O nosso pecado não foi apenas coberto, ele foi tirado, queridos. Ele foi tirado. O nosso alívio é muito maior. É por isso que nós somos felizes, amados. É por isso que nós acordamos pela manhã e entregamos o nosso primeiro para Deus. É por isso que quando nós levantamos, nós não levantamos de mau humor. Porque o Cordeiro tirou o nosso pecado. A nossa culpa foi tirada. A nossa culpa foi tirada. Eu não entendo, ou eu não acredito, como cristão, não consegue entender o tamanho, a grandiosidade do sacrifício que Cristo fez por nós. É porque nós nunca vivemos, em todo o tempo está tendo que correr atrás de cordeiros para sacrificar.
É porque nós não temos a dimensão do que é correr atrás de cordeiro para sacrificar. Porque o sacrifício que foi feito por nós foi de um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro imaculado. Eu encerro, falta ainda 30 segundos. Eu encerro dizendo para todos nós, o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, ele não apenas tirou o nosso pecado, ele também trouxe sobre si as nossas dores ele levou sobre si, o castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não levou apenas o nosso pecado, ele levou todas as nossas dores, ele levou todos os nossos males, ele levou tudo aquilo que tirava a nossa paz, ele levou tudo aquilo que nos abalava, queridos. Em nome de Jesus, se você está passando por algum problema, eu quero te dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também tirou o fardo que você e eu carregávamos. O seu fardo, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nós não precisamos mais carregar essa culpa. Você não precisa mais carregar essa culpa. Tira essa culpa da tua cabeça. Tira essa culpa do teu coração, da tua cabeça. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Cordeiro. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A única coisa que ele quer é que eu e você o representemos. O representemos de fato. Que eu e você possamos proclamar aquilo que ele de fato é. Que experimentemos aquilo que ele tem para nos oferecer. Às vezes Deus tem muito mais do que o que nós aproveitamos. Deus tem muito mais do que o que nós aproveitamos. Em nome de Jesus, eu te convido a desfrutar mais do que Deus tem para nós. Eu tenho certeza, irmãos, que eu posso oferecer mais. Eu tenho certeza que eu posso dar mais. Eu tenho certeza que eu posso aproveitar mais do que Deus tem para mim. E essa palavra chama a minha atenção para desfrutar mais do que o Cordeiro trouxe para mim. Aonde está o Cordeiro? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra. Que palavra. Pastor, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus, viu? Eu recebo a minha cura que foi conquistada naquela cruz, em nome de Jesus. 5 minutinhos para uma oportunidade de testemunho, para falar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, você que tem aqui estado conosco nos devocionais. Alguém tem para trazer? Missionária Jerusalém. Paz do Senhor. Olha eu aqui de novo. Eu tenho muitos testemunhos, mas Deus tem que tirar essa minha vergonha de falar assim no público, né? E, bom, vamos lá. Há uns 5, 6 anos atrás, quando eu voltei para Jesus, né? Eu cresci num ambiente evangélico. Minha mãe já servia Jesus há 18 anos. E participei da escola dominical, eu participava dos jovens, era super ativa, eu cantava, tinha um menino que tocava teclado, era muito ativa em tudo, assim. Aí veio a mocidade, né, 17, 18 anos, aí veio as amizades e eu me afastei dos caminhos do Senhor. Fiquei muitos anos mesmo perdida, né. Eu não tenho vergonha de falar, eu gosto de falar tudo que o Senhor fez na minha vida, porque Deus, ele é maravilhoso. Quem vê o meu antigo Facebook,
meu Instagram e olha eu hoje e fala, não pode ser. Eu era uma pessoa detestável, eu era uma pessoa vulgar, eu usava roupas curtas, eu bebia, eu fumava, até um tempo eu me envolvi com uma mulher. Deus, ele me tirou de um lamaçal do pecado, assim, onde eu estava indo, assim, por um caminho que era morte, e não tinha outro caminho. Eu tinha más influências, eu andava com pessoas que faziam todo tipo de coisa errada, eu andava com pessoas que traficavam, eu andava no meio da homossexualidade, que eu tinha vários amigos, que eu achava, né, que era meu amigo. E quando eu cheguei ao ponto, assim, que eu me vi indo para uma balada, assim, e gastando de 500 a 1.000 reais numa noite, pagando coisa para os outros, e daí aquele último final de semana que eu falei assim, Senhor, deu. Eu tomei 5 comprimidos de êxtase, de sexta para sábado e de sábado para domingo mais 5. Então foram no total de 10 comprimidos de êxtase, e todo mundo me conhecia, todo mundo gostava muito de mim, mas no fundo, no meu coração, eu sentia que eu era uma grande missionária. Mas como eu estava no pecado, né? E então eu achava que todo mundo gostava de mim, não, mas ali Deus já me mostrava que eu teria uma grande obra na minha vida e que eu ia usar essa simpatia, essa alegria, essa amizade, meu coração bom, para, através do meu testemunho, salvar e libertar muitos jovens. E hoje, depois de 5, 6 anos que eu voltei para Jesus, porque eu fiquei 19 anos fora dos caminhos do Senhor. Eu visitava a igreja, eu ia na Assembleia, eu ia na Quadrangular, até na Católica eu ia com uma amiga minha. Mas quando eu decidi largar tudo e dizer assim, não, Senhor, agora é tudo ou nada. O Deus da minha mãe, eu quero esse Deus. E comecei a viver uma vida na dependência do Senhor. O Senhor me libertou de cigarro, de bebida. Eu não suporto o cheiro, irmãos, eu não suporto o cheiro. Por isso que eu digo, se tem aqui alguma mãe, alguém aqui, um irmão, uma irmã, que tem alguém, não deixe de orar. Minha mãe morreu orando por mim. Foi preciso o Senhor levar a minha mãe para mim cair na real. Porque depois que a minha mãe partiu, eu me afundei. Mas quando eu me vi no fundo do poço, a água, o concreto de baixo ali, eu estava no pior nível de um ser humano, assim, espiritualmente. O Gabriel teve que ficar uns 6 meses, quase um ano, morando com a avó dele. Eu ficava pegando eles no final de semana porque eu não tinha condições de cuidar dele. Eu peso de 70 a 80 quilos, eu fui para 56 quilos, eu fiquei muito magra, eu só bebi e fumava. E foi ali também que, através da vida do Gabriel, Deus usou o Gabriel, meu filho, que todo mundo sabe que é uma bênção, usou ele para minha libertação. E o Gabriel começou a orar, e na igreja com a avó dele, com a outra avó paterna, né, que a minha mãe já faleceu, e ele começou a buscar e orar, e escola bíblica, e começou a orar por mim, e Deus me encontrou novamente através da vida dele também, e das orações que ficou guardada, eu tenho certeza, com o Senhor. E esse é um grande testemunho. Eu tenho vários testemunhos também. Teve um dia também que tinha acabado o meu arroz e meu macarrão, e a avó do Gabriel tem uma condição financeira muito boa. E sempre que eu ia lá na casa dela, ela me dava as coisas. Eu falei, Senhor, olha aqui, ó, eu sou bem doida, irmãos. Eu sou aquele crente bem doido. Eu olho pro armário e digo assim, ó, Senhor, tá acabando o meu arroz? Senhor, eu tô ficando sem macarrão? Olha aqui, ó. E daí eu saí aquele dia, eu falei, Senhor, eu tô indo fazer a tua obra. Eu tinha uma bizinha, foi antes de eu comprar o carro, tinha uma bis. A Bia estava na reserva seca, laranja, sem gasolina. Eu disse, Senhor, eu tô indo de Camboriú a Balneário, são quase, uns 12 quilômetros, mais ou menos, onde eu ia louvar. O Gabriel, onde chama, a gente vai, a gente louva, a gente prega. E a gente estava indo, eu disse, Senhor, eu tô indo fazer tua obra, o Senhor multiplica essa gasolina. Eu botei a mão em cima do tanque da Bisa e disse, Senhor, o Senhor vai me levar e vai me trazer, em nome de Jesus. Eu sei que a gente passou na casa da avó do Gabriel, vou tentar apressar. Passamos na casa da avó do Gabriel, falou, seu Gerudo, escuta que eu ganhei umas coisinhas aqui, tu não tá precisando, filho, olha aqui, ó, eu ganhei uma saca de 5 quilos de arroz e 2 pacotes de macarrão, não tô precisando, eu já tenho. Eu quero saber se tu não tá precisando. Eu olhei pra cara dela e comecei a chorar, eu falei, esse é o Deus que eu sirvo, aleluia. Eu disse, justamente foi isso que acabou na minha casa, dona Marisa. Ela, por que tu não me falou? Eu sou vó, eu ajudo. Eu falei, não, eu gosto de viver na dependência, eu gosto do espiritual, eu gosto desse tete a tete com Deus, que eu falo, eu oro e o Senhor prepara. Cheguei na igreja, louvamos, Gabriel ganhou umas coisinhas e a gente ganhou o dinheiro do combustível.
esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu falei assim, ó, é tudo ou nada. Amém? Esse é um breve testemunho, tenho outros aí, na hora que tiver a oportunidade eu estarei falando. Que Deus abençoe a todos, viu? Não perca a sua fé. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, missionária Jerusa, que hoje está aqui conosco porque foi resgatada, né? Papai não abre mão dos seus filhos. Alguns até dão uma voltinha lá fora, mas na hora certa ele vem e traz de volta. E glória a Deus por isso. Amém? A hora já se foi, né? O nosso relógio ele não nos espera, infelizmente. Eu estou dando oportunidade aqui para a diaconisa Maria Josenilde, está aí fazendo a oração final, orando aí por nós, em nome de Jesus. E se o pastor Linhares ainda estiver aí, pode estar dando a bênção apostólica na sequência, amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos estar orando. Deus falou grandão para os nossos corações. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, entro na tua presença, Senhor, para te pedir perdão pelos meus pecados e as minhas falhas e fraquezas. Te apresenta a vida de cada um que aqui está, Senhor. Cada vida representada, cada família aí. Que o Senhor possa estar visitando, possa estar tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Eu não sei qual a necessidade do teu povo, Senhor, mas o Senhor sabe, porque tu és o Deus que sonda a mente e o coração da tua igreja. Pai, visita a área da saúde, a área financeira, visita o emocional, Senhor, visita o psicológico, Pai. Continua nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Pai. Eu te peço cada dia mais sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra, não só para mim, mas para a tua igreja, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em meio às lutas, em meio às enfermidades, mas o Senhor está conosco, está cuidando, está provendo nas nossas vidas. Senhor, te apresenta a vida da pastora Malha, da pastora Josiane, da família dela. Te apresenta a vida de cada um, Senhor, da Ana Paula, de todos os demais irmãos, e a minha vida também, Senhor. Que nós possamos ter uma semana, um final de semana abençoado na tua presença. Que o teu Santo Espírito Consolador habita em nossos corações, nos limpando, nos purificando, livrando de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Porque quando nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada, o Senhor entra e trabalha. Que nós não venhamos temer o homem, venha aumentar a nossa fé cada dia mais, para que a gente saiba que o Senhor é Deus, porque nós precisamos de fortalecimento. Livra-nos de guarda, Senhor, de tudo de ruim. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido, poderoso e amado Espírito Santo, seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Povo de glória a Deus, Deus. aviso aqui, a pastora Amália colocou aqui no chat, amanhã tem devocional em homenagem às mamães, tá? Mas não é só para as mamães, podem trazer também os papais, os esposos, os filhos, tragam a família aí para poder cultuar, adorar ao Senhor, participar dessa homenagem que em nome de Jesus vai ser linda. Mas o Dia das Mamães é todo dia, né? Mas nós temos um dia aí especial e aproveitar aí que é um sábado para estarmos unidos, amém? Então fiquem com Amém, Jesus e Cris. até amanhã. Amém, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja A Deus. participação de todos. Amém.